Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre agentes externos das rochas, né? Na aula passada, nós falamos sobre agentes internos, modificadores do relevo. Hoje, é sobre agentes externos. Nós vamos iniciar falando sobre o intemperismo, certo? O intemperismo, ele nada mais é do que um processo de transformação e de desgaste do relevo, né, dos solos. Esse intemperismo, ele pode se dar de três formas: física, química ou biológica, onde essa transformação ela vai provocar nas rochas o surgimento de pequenas partículas. Essas pequenas partículas é o que a gente chama de sedimentos. Exemplos desses sedimentos, né? Areia da praia, a poeira. O intemperismo físico, ele nada mais é do que a transformação do relevo das rochas, né? Fisicamente, como o próprio nome já diz. Então, eu vou colocar uma fotinha aqui para vocês irem acompanhando. Observem que na primeira rocha, né, por causa da chuva, acaba que a água dessa chuva ela entra nessa fenda. Na segunda foto, observem que a água da chuva ela vai se expandir por causa do congelamento, né, o congelamento que acontece na parte da noite, geralmente. E aí, na terceira imagem, vocês conseguem observar que o gelo ele começa a se derreter e ele vai entrando mais fundo nessa rocha. Já na última imagem, a rocha ela se quebra, né, por causa da força dessas águas. Desse congelamento, né, também. E aí essa rocha que antes, lá na primeira foto, ela era uma única rocha, ela se transforma em várias rochas, né, em vários pequenos fragmentos. Então, o intemperismo físico, ele é justamente a transformação física dessa rocha, certo? Já o intemperismo químico, certo? Ele, além de trazer essa transformação física da rocha, né? Então, os dois, eles estão interligados. O intemperismo físico é a transformação da rocha, onde ele vai acabar comprometendo a composição química dessas rochas. Então, intemperismo físico é o processo de transformação da rocha fisicamente, na estrutura dela. Já o intemperismo químico, ele é o processo em que, além da transformação física, ele também vai alterar a composição química dessas rochas. Vamos observar essa fotinha. Observe nessa foto, né, sobre o intemperismo químico, que vai ocasionar, né, vai ter o intemperismo físico, que é a fragmentação e a desagregação da rocha, né, e estrutura dela, ela vai se modificar. Com a entrada da água da chuva na rocha, vai ocasionar um processo de transformação na composição química, né, dessas rochas, certo? E por último, o tipo de intemperismo é o intemperismo biológico. Como o próprio nome, né, diz, é um processo de transformação da rocha a partir de ações, né, dos seres vivos, dos vegetais e dos animais. O exemplo disso, como eu vou colocar na fotinha aí para vocês, né? Observem lá na figura A, onde vai ter as sementes, né, que vão penetrar nas rachaduras das rochas. Na figura B vai ter o crescimento dessa árvore, né, por causa dessas sementes. E já na figura C, a árvore, ela vai exercer, né, as raízes da árvore, ela vai exercer uma pressão nessas rochas. Então, observem que essa pressão das raízes, né, elas vão fazer com que essa rocha, ela modifique a sua estrutura. E quem está fazendo essa modificação é justamente as raízes da árvore, né, no caso, certo? Então, por hoje é sobre intemperismo, certo? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre agentes externos, né, que modificam o relevo, que modificam as rochas, o solo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.